dia, boa tarde ou boa noite, eu não sei que hora você vai assistir esse vídeo, né? Mas eu tô vindo aqui hoje para falar com você sobre natureza humana. Vou fazer uma pequena palavra que Deus tocou no meu coração, mas antes eu queria contar uma historinha para você. Existia um grande artista, né? Um pintor, que ele foi contratado para fazer uma pintura numa catedral na Europa sobre a vida de Cristo. E eles queriam que ele pintasse, né? Aquela catedral num mural bem grande, a vida de Cristo. E ele começou a fazer aquele trabalho, ele começou a fazer a pintura, mas quando chegou a parte para que ele pudesse fazer a imagem de Cristo e de Judas Iscariotes, ele travou, ele não tinha uma ideia para como fazer aquela pintura. E ele passou um tempo procurando entender como ele poderia fazer, né? E durante uma das suas andanças pela cidade, ele viu um menininho jogando bola na rua. E ele olhou para aquele menininho, né? Ele viu ali a figura de um anjo no rosto daquele menino, sabe? Uma criança pura, uma criança assim, com todos os atributos que ele identificava em Jesus. E ele chamou aquela criança e do rosto daquela criança ele fez a imagem de Cristo. Mas ficava faltando ainda Judas Iscariotes. E ele não conseguia fazer aquela pintura. E passaram-se anos e anos, e ele não conseguia terminar aquela pintura. Até que um belo dia, ele saindo do metrô, na estação, ele se deparou com um homem assim, uma figura deplorável, sabe, maltrapilho, sujo, morando na rua. E ele olhou para aquele rosto e ele falou: esse homem tem o rosto de quem carrega todo o pecado da humanidade. E ele convidou aquele homem para poder servir para ele de modelo, né, para ele fazer a pintura de Judas Iscariotes. E enquanto ele pintava, né, enquanto ele usava aquele homem para fazer a pintura, aquele homem começou a se emocionar e não conseguia olhar nos olhos dele. E ele achou aquilo muito estranho. E ele falou: cara, ele está precisando de ajuda. E ele foi perguntar: tem alguma coisa que eu possa te ajudar, meu filho? E aquele rapaz, muito constrangido, né, não conseguia olhar nos olhos dele, falou: o senhor não lembra de mim? E ele falou: não. Ele era aquele menininho que há anos atrás o senhor pintou a figura de Jesus Cristo naquele quadro na catedral. Então, o que acontece? Isso me leva a entender sobre a nossa natureza humana, que nós vivemos ou na carne ou no espírito, né? A natureza humana, ela fala muito sobre carne, e nós temos a nossa natureza espiritual, aquela que Deus quer que a gente possa entender e viver, né? O processo espiritual que nós vivemos aqui ainda, ele tem que ser entendido por meio de Deus, porque nós, seres humanos, nós podemos buscar todo o entendimento da Terra, né? Fazer as melhores faculdades, ter os melhores mentores, mas mesmo assim nós não vamos chegar próximo do entendimento que Deus quer nos dar espiritual, porque o entendimento espiritual, o discernimento e a sabedoria espiritual só Ele pode nos dar, né? E caminhar pela nossa natureza humana, que é pela carne, o livro de Gálatas Deus já nos alerta sobre isso, né? O livro de Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 17, fala o seguinte: porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo espírito, não está sobre a lei. E é que ele enumera, né, as obras da carne e as obras do espírito. E as obras da carne são as seguintes: prostituição, impureza, a sensualidade exagerada, idolatria, feitiçaria, inimizade, discussão, contendas, ciúmes, ira, discórdia e outras aqui, dissensões, facções. Ele vai enumerando: inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Mas aí ele fala aqui sobre o fruto do Espírito, né? E o fruto do Espírito é amor, alegria, paz,
longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. Então aqui ele nos dá dois caminhos para seguir, ou no espírito ou na carne. Só que aqueles que querem seguir no espírito tem que buscar dele, sabe? A gente tem que ser aperfeiçoado por ele. E ele nos deixa um outro exemplo aqui na palavra, também no livro de Gálatas, sobre... Ele compara aqui, né, entre seguir o caminho da carne e seguir um caminho no espírito, que foram os filhos de Abraão, né? Ismael e Isaac. E aqui no capítulo 4 ele fala o seguinte: pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa, ou seja, no espírito. Então aqui a gente, para aqueles que conhecem a palavra, sabe, né, o que significou, né, a descendência de Isaac e a descendência de Ismael, né, porque Ismael ele foi fruto da carne, né, e Isaac não, Isaac foi fruto da promessa. Foi da promessa que Deus fez a Sara e a Abraão. O nascimento dessa criança foi com a benevolência de Deus. O de Ismael não. O homem fez, mas Deus não se alegrou daquilo, né? Deus nos dá o livre-arbítrio. Ele permite que a gente possa seguir nossos caminhos. Mas as pessoas elas fazem uma confusão muito grande, que Deus ele aprova, né? Deus ele permite, porque ele nos deu o livre-arbítrio. Mas Deus não se alegra disso. Não se alegra, não é a vontade dele. Quando nós seguimos o nosso próprio caminho, quando a gente segue o caminho que a gente acha certo, e muitas vezes Deus está falando pra gente que não é certo, que é errado. Então eu queria deixar essa mensagem aqui para você e clamar a Deus que nós possamos, né, caminhar no Espírito, que a gente possa buscar nele a força, a motivação, sabe, todos os dias, o ânimo, sabe, para poder buscar na palavra, buscar no jejum, na oração, todos os dias estarmos junto dele, sabe? A gente tem que estar caminhando na presença do Senhor para ser fortalecido todos os dias. Eu sei que não é fácil. Essa palavra ela primeiro está vindo para mim. E por isso que eu estou compartilhando com você. E que ela possa edificar a tua vida, edificar a tua fé. E que a gente possa crescer juntos em Cristo. Amém? Deus te abençoe.